agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Mas Josué só ficou parado, Aronias no holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Logo o céu se abre, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, tempestade abala. Quando eu oro. Boa noite! São 19 horas, 2 minutos e alguém já está me vendo. Bem-vindo à nossa live do Culto do Poder desta quarta-feira. Quarta-feira, dia 8 de abril. Estamos aqui, com a graça de Deus, prontos para juntos não apenas ouvirmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, mas também interagirmos juntos, da minha casa para a sua casa. É com alegria que começamos essa live e desde já lembrando algumas coisas que são importantes para nós, né? Estamos na Semana Santa e a Semana Santa é uma oportunidade maravilhosa de nós envolvermos pessoas, irmãos, amigos, neste que é um dos momentos que as pessoas se voltam para a questão espiritual. Muito bem, Irineu, estou vendo seu nome aqui, bem-vindo à nossa live, a Irla também, que está aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por você estar conosco, porque sempre é como numa igreja. Se você vai numa igreja e não tem ninguém, né, não tem sentido, mas estamos aqui juntos e daqui a pouco vai chegando mais gente e poderemos estudar a palavra de Deus com toda certeza. Boa noite a você. Nós tivemos nesse último sábado uma campanha maravilhosa, uma campanha de ajuda ao nosso semelhante, onde muitas pessoas contribuíram e mais de 500 quilos, com a graça de Deus, foram arrecadados e isso mostra um coração solidário aqui dos nossos queridos irmãos de Mojimirim. Boa noite, Irla. É muito bom tê-la conosco aqui na nossa live. E é bom que vocês saibam que a gente vai cumprimentando aqueles que colocam aí. Então você pode abrir uma sala de vídeo que tem esse recurso para incluir outras pessoas também na nossa live. E você pode também curtir a página da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central. E assim outras pessoas também vão tendo a oportunidade de estar conosco nesta quarta-feira. Será uma live um pouco mais curta, levando em conta que nós temos daqui a pouquinho, às 8 horas, a Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves. E então nós teremos menos tempo, mas um tempo abençoado, e você pode fazer também os seus pedidos através da página para que nós possamos juntos orarmos. Evelise, bem-vinda aqui à nossa live. Marcos, tenho orado por você, Marcos, que Deus o abençoe. A Kátia também sempre está aqui conosco, que Deus possa nos abençoar a todos. Eu estava falando da campanha, né, que foi um grande sucesso, foram mais de 30 cestas básicas entregues já para famílias necessitadas e nós vamos continuar esse mutirão de solidariedade, porque fazer bem, sempre nós somos mais beneficiados nesse processo. E agradecemos a você que pôde compartilhar conosco. Não esqueça de também, não apenas curtir a nossa página, mas também abrir outras salas de vídeo para que outras pessoas possam ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Temos um tema bem interessante e eu quero compartilhar com vocês. Denise, Pedro, bem-vindos também. É uma alegria tê-los aqui conosco. Quem tem a sua Bíblia pode abri-la em João no capítulo 5 e nós vamos meditar um pouquinho nesta linda história de uma das fantásticas curas de Jesus quando aqui viveu entre nós. Priscila, bem-vinda também à nossa live
E se você está conosco, coloque aí, mande um olá, um boa noite. E é bom saber que você está conosco, assim a gente vai interagindo. Sandra Gonzalez, bom ter aqui você conosco, que Deus abençoe também o seu lar. Eu vou ler agora o texto bíblico, quem quiser acompanhar pode fazê-lo também. João capítulo 5, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Deixa-me falar um pouquinho do contexto desse milagre que Jesus realizou. Quando nós encontramos aqui esta identificação de uma porta específica e de maneira específica um tanque nada mais era do que uma piscina. Acontece que antes dos judeus tomarem posse da cidade de Jerusalém, ela já havia sido ocupada por outras pessoas, principalmente gregos. E estes gregos que ali viveram durante muito tempo, naquele local eles tinham instituído um santuário. E era um santuário que era dedicado ao deus Esculápio. Para quem não faz uma ligação, o deus Esculápio é o deus da medicina para os gregos. E, portanto, eles tinham ali um centro, um santuário, onde se acreditava que as pessoas que ali fossem devotos ao seu deus, Esculápio, poderiam receber a cura. Bem-vinda Maria, Danielo, que está conosco também. Estamos meditando em João capítulo 5. Se vocês quiserem acompanhar conosco, ali tinha uma piscina, porque a Bíblia fala num local chamado Betesda, que tinha 5 pavilhões. Então era um local enorme. Não era apenas uma piscina como a gente imagina. Era um conjunto aquático. E que no passado, como eu já disse, era dedicado ao deus grego Esculápio, ou Asclépio. E depois, quando os judeus tomaram posse de Jerusalém, eles então mudaram a finalidade daquele local. E, portanto, dessa maneira, eles estavam ali utilizando aquele local, mas com uma crença antiga, como nós podemos ver na continuidade do estudo bíblico dessa noite. Verso 3. Verso 3 diz assim: Nestes, nos pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Você vai ver na sua Bíblia aí que o verso 4 está entre parênteses. Todas as vezes que você vê na Bíblia entre parênteses, é porque esse texto foi acrescentado ao longo do tempo e não faz parte do texto original. É como se fosse uma explicação do que você está lendo, da história que você está tendo conhecimento. Então o verso 4, que está entre parênteses, diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Por que é importante nós entendermos isso? Porque, sem dúvida nenhuma, vários são os motivos para não crermos que Deus apenas privilegiaria aquele que pulasse primeiro naquela piscina. Agora, lá nos tempos dos gregos, onde o deus Esculápio era cultuado naquele local, essa crença existia. E mesmo depois de Jerusalém haver sido povoada pelo povo de Deus, ainda aqueles conceitos antigos ainda estavam presentes na vida deles. E mesmo aqueles que eram considerados filhos de Deus, infelizmente acreditavam naquilo que havia sido passado a respeito daquele local. E eles acreditavam, como nós vemos aqui, que um anjo descia de certo tempo e agitava a água, e apenas o primeiro que saltasse na água seria curado de qualquer problema que tivesse. Aí nós vemos, sem dúvida nenhuma, uma incongruência. Eu aproveito para fazer uma pausa aqui para saudar a Beth Fioriti,
Terezinha Carvalho, Alessandra Martins, isso mesmo, se manifestem, digam boa noite, assim eu vou sabendo que vocês estão aqui conosco na nossa live. Eu estou falando que havia essa crença disseminada, e essa crença foi absorvida inclusive pelos filhos de Deus. E ali, como lemos no verso 3, existia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E o verso 5 relata aquele que é o foco do milagre por Jesus realizado. Diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Você já parou para pensar o que significa 38 anos vivendo em função de uma esperança? Uma esperança que havia advindo até eles através de uma crendice popular, de um Deus que não era o Deus verdadeiro, era um Deus dos gregos, mas eles acreditavam nisso, infelizmente. Nosso boa noite também para Maria José, Renata, irmã Marilene, boa noite, Terezinha, estão aqui conosco, bem-vindos também à nossa live. Estamos estudando o Evangelho de João no capítulo 5, especialmente a cura de um paralítico que estava ali enfermo havia 38 anos. Verso 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Já já nós vamos explicar melhor essa pergunta que Jesus faz àquele homem. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Assim, fizemos a leitura desses primeiros 15 versos desta história fantástica de uma cura realizada por Jesus. Jesus vai até um local onde existiam milhares de pessoas. Era uma festa especial. Era uma festa dos judeus e Jesus foi ali para participar daquela festa. O capítulo começa assim. Interessante que no meio de uma grande multidão, Jesus se dirige ao local onde uma pessoa precisava dele. Querido irmão, querido amigo, será que é você que precisa de uma mensagem especial vinda da parte de Deus nessa noite? Jesus, ele nos trata como pessoas. Ele conhece as nossas dores, conhece os nossos sonhos, as nossas dificuldades. E Jesus, ele está hoje nas Betesdas. Interessante que a tradução de Betesda é casa de misericórdia. Hoje nós não podemos ir até os locais que nós chamamos de casa de misericórdia, que são nossas igrejas. Mas lembre-se que igreja sou eu, igreja é você. Então, onde eu ou você estiver, ali está um representante de Deus, um Deus amoroso e misericordioso. Aquele local protegia aquela multidão do sol, da chuva, e a cena, você pode imaginar como era tocante. Acumulavam-se ali dezenas de cegos, mancos, paralíticos, e todos eles crendo que daquela fonte de água, um anjo desceria, agitaria a água, e o primeiro, e apenas o primeiro que entrasse no tanque, seria curado de qualquer mal que possuísse. Deus não seria tão particular em apenas libertar do mal alguém que fosse ou tivesse melhores condições. Você imagine que um rico, ele teria melhores condições, ele podia inclusive pedir para que os seus servos estivessem de prontidão
e que ficassem olhando para a água, e quando algum movimento existisse, eles rapidamente pegariam e o lançariam na água? Então, seria uma questão de poder, poder de dinheiro, poder de ter gente para poder te ajudar? Mas não, Deus não se preocupa com aqueles apenas que têm recursos. Quando temos recursos, é para nós termos o mesmo espírito de amor que o nosso Deus tem. Ele olha para as pessoas. Imagine a esperança que acalentava, porque, querendo ou não, centenas de pessoas estavam ali. Só que aquela pessoa era alguém especial. E eu faço um parênteses para dizer que Jesus, quando veio a este mundo, não curou todos os enfermos, todos os cegos, todos os paralíticos, mas Jesus sabia aqueles que mais precisavam. Jesus sabia que há algumas pessoas que precisam de uma cura imediata. E Ele não vai deixar de passar na vida e na casa de alguém que precisa muito. E, portanto, apesar de ter ali uma verdadeira multidão, Jesus se dirige imediatamente para aquele homem. Em cada esquina do nosso mundo existem pessoas sofrendo, inclusive neste momento. Buscam a solução para minorar suas dores e seus ais. Nós vivemos agora na pandemia do coronavírus. Quantos lares hoje não estão destroçados? Quantos ainda serão, infelizmente? E nós, que somos filhos de Deus, nós confiamos naquele que é o nosso protetor, aquele que olha para nós com amor e vai buscar de alguma maneira minorar as nossas dores, as nossas enfermidades, atender-nos em qualquer lugar onde estejamos, cercado pela dor, pela solidão ou até mesmo pela morte. Nós podemos ser atingidos pela calamidade porque vivemos num mundo de pecado, mas de qualquer maneira, nós somos do nosso Deus, nós pertencemos a Deus. Um provérbio de origem sérvia diz com muita verdade: quem quiser chorar os males do mundo, todos os males do mundo, logo ficaria sem olhos. Que provérbio interessante, porque são muitos os sofredores. Mas nesse quadro triste em que analisamos o texto bíblico, brilha um raio de luz. Há alguém passando pelo meio dos doentes e perguntando para aquele homem: você quer ser curado? Jesus, aquele que veio a este mundo para curar, para transformar, para libertar. Esse mesmo Jesus que olha para aquele homem que sofria por 38 anos, ele olha para a minha vida, ele olha para a sua vida também. Mas ele, como um cirurgião experiente, ele escolhe entre todos aqueles que ali estavam cheios de esperança, talvez aquele que tivesse a pior situação, 38 anos. Fixa o seu olhar naquela pobre alma e aborda-o com uma estranha pergunta: você quer ficar curado? Você quer ficar são? Por que Jesus fez aquela pergunta para alguém que com certeza já estava perdendo a sua esperança por viver tanto tempo naquele local? Exatamente por isso, para despertar mais uma vez a esperança naquele coração. Quantas decepções aquele homem já não enfrentara? Quantas vezes a sua esperança, quem sabe, havia sido frustrada? É possível que ele tentara várias vezes se lançar na água na esperança de ter restaurado a saúde? Jesus precisava despertar nele mais uma vez a fé, a esperança de que um milagre pode ocorrer na minha, na sua vida e na vida daquele homem. Para despertar essa fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, sempre é possível que nós possamos exercer fé se nós buscarmos na fonte correta. Jesus buscava, acima de tudo, curar não apenas aquela deficiência física daquele homem, mas Jesus esperava curar a necessidade espiritual daquele moribundo que ali estava. Jesus quer nos transformar também de maneira completa. E para testar a sinceridade do desejo daquele homem, Jesus pergunta: você quer ser curado? É interessante que, se você pensar que ele vivia 38 anos ali naquele local, sem ajuda,
Possivelmente ele vivia de donativos. Ele vivia da bondade de pessoas que lhe concediam comida, quem sabe alguns pertences e de vez em quando algumas moedas, para que ele pudesse continuar vivendo ali. Ali era a casa dele. Ali era o local onde ele passava todos os seus dias. Todos. Ele não ia apenas ali para fazer uma visita ao médico. Ele vivia dependendo da indulgência de amigos e parentes. Mas ao mesmo tempo, havia se acomodado. E Jesus pergunta se ele estava disposto a, ao ser curado, ter uma vida totalmente transformada. Após a cura, aquele homem deveria ser inserido na sociedade. Ele deveria trabalhar para conseguir o pão de cada dia. Quantas vezes ele voltou desanimado para a sua própria cama? Quantas vezes pessoas também desejam uma bênção, uma cura, e parece que Deus não olha para elas. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. E o fato de existir hoje Betesdas significa que eu e você somos as mãos ajudadoras de Deus para atender a muitos que estão perdendo a esperança e mesmo a fé. Nós somos a própria casa da misericórdia de Deus. E quando Deus coloca recursos em nossas mãos, quando Deus nos dá talentos, nós precisamos atender os que mais sofrem. Muitas pessoas, como aquele homem, diz: eu não tenho ninguém. Quem é que vai me ajudar a sair dessa situação? Quem é que vai me dar alguma coisa? Vivemos num mundo egoísta, onde a maioria das pessoas se preocupam mais consigo mesmas. O egoísmo faz com que o nosso mundo seja um lugar muito pequeno e escuro, um cantinho gelado, onde a própria Bíblia diz que no final dos tempos esfriaria o amor de quase todos. Ainda bem que no teu e no meu coração ainda existe o amor de Deus, e por isso podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Como a Bíblia diz a respeito de Jesus, que ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Nós somos os discípulos de Jesus. Devemos agir da mesma forma. Devemos atender aqueles a quem o inimigo considera seus e procura mantê-los na miséria, miséria física, miséria mental, miséria emocional. Nós, como seguidores de Jesus, devemos demonstrar a mesma compaixão dele com os sofredores, com os inválidos, com os debilitados. Quem já recebeu o dom da cura precisa também compartilhar. E Jesus olha para mim e para você nessa noite e diz, como disse para Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós já conhecemos que Jesus é a fonte do amor. Nós já bebemos dessa fonte, já somos testemunhas disso. E, portanto, basta que nós divulguemos as obras de um Salvador vivo, porque ele tem o poder de realizar muitas bênçãos na vida das pessoas através de cada um de nós. Devemos obedecer sem questionar. Cristo deve representar tudo em nossa vida. Aquele homem creu em Jesus e em sua palavra, mesmo não sabendo ser Jesus aquele que falava com ele. Mas quando aquele ser que o procura ali em Betesda olha para ele e lhe dá uma ordem, ele não tem dúvidas. Somente Deus poderia pedir que ele tivesse fé e acreditasse no milagre. E ele creu. E ele pôde ver em sua vida o milagre realizado. Verso 9 diz: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Milagre do nosso Deus não demora mais do que um segundo. Por que Jesus diz para que ele tome o leito e vá embora?
Aqui está uma grande lição. Em primeiro lugar, se Deus realiza um milagre, Ele o faz de forma completa. Portanto, Ele não precisaria mais voltar àquele local. Ele não precisaria voltar e ter um local específico onde Ele pudesse dormir. Aquele local já não lhe pertencia, porque Ele havia sido tocado pelo céu, tocado por aquele que é o Criador e o mantenedor da vida. Jesus dá essa ordem como um antídoto ao pensamento que poderia até surgir na mente dele. Bom, deixa eu deixar aqui o meu leito, vai que dá alguma coisa errada, vai que... Não, quando Deus realiza um milagre, você pode tomar o leito e levar embora, porque você foi tocado pelo dedo de Deus, você foi tocado pela mão de Deus, e o seu local não é mais no chão, mendigando, você é um herdeiro do reino de Deus. A ordem do mestre foi clara e transparente: toma o teu leito e anda. Ao realizar aquele milagre por completo, Jesus depois encontra com aquele homem e Jesus adverte aquele homem dizendo, já que você agora foi curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus queria dizer com não peques mais? Aquele homem era pecador como todas as pessoas são pecadoras. Acontece que aquele homem estava buscando a cura no lugar errado. Por quê? Porque ali havia uma crendice. Ali havia uma fé, desde os tempos dos gregos, que o milagre poderia ocorrer pela bênção, pela proteção do Deus Esculápio, o Deus da medicina. Acontece que nós que cremos em Deus, não precisamos buscar em nenhuma outra fonte tudo aquilo que precisamos. Basta crermos naquele que fez o céu, o mar, a terra e todo o universo. Ele está aqui, nesse momento, comigo, mas está com você aí, na sua casa, onde quer que você esteja me vendo, me ouvindo. É o mesmo Deus, é Jeová, é o Deus presente, é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Interessante que nessa história os judeus encontram aquele que estivera há 38 anos ali, deitado, esperando um milagre, até acostumado com aquela vida. E agora o veem ereto, andando, perfeitamente saudável. E eles agora querem saber, por que você não está lá, no lugar de sempre? O que aconteceu? Além disso, você está carregando uma carga no sábado? Sábado não é dia para carregar nada, segundo os preceitos dos judeus. Eles estavam preocupados com aquele homem ou com o mandamento, com o preceito? Nós vemos que mesmo conhecendo tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele nos deixou, podemos ainda equivocadamente nos preocupar mais com as coisas do que com as pessoas. Jesus veio para salvar as pessoas. Jesus veio para trazer paz e vida para cada um de nós. Portanto, muitas vezes não podemos simplesmente focar naquilo que é menos importante, porque o mais importante é obedecer o nosso Deus e ser alguém de bom coração e que faz o bem. Os mandamentos são divididos entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ao amarmos e cuidarmos do próximo, nós estamos nada menos fazendo do que obedecer o que Deus nos pediu. Aquele que nos cura tem o poder para nos dizer o que devemos fazer. E aquele homem entendeu isso perfeitamente. Quando eles o acusaram de que ele estava cometendo um pecado, ele disse, aquele que me curou, foi ele que me mandou tomar o meu leito e sair lá de Betesda, porque eu fui curado. Então devemos aprender a obedecer a Deus, mesmo quando as pessoas olham para nós e dizem que nós estamos errados, equivocados.
Jesus opera um milagre extraordinário, mesmo na vida daqueles que nem o conhecem. Ele ainda não conhecia o poder de Deus, mas conheceu e reconheceu. Queridos, nós que já somos conhecedores da palavra de Deus, precisamos obedecer à ordem do Mestre? Devemos nos preocupar com a lei, com os mandamentos, mas devemos nos preocupar muito mais com o espírito daquele que deseja que nós nos preparemos para o céu e que nós possamos conduzir outras pessoas também, juntamente conosco, para as mansões eternas. 38 anos preso a um leito e Deus o liberta. Qual é o pedido que você tem de oração nessa noite? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, mas hoje, tradicionalmente, é o culto do poder. O culto do poder de Deus. Se você tem um pedido, coloque aqui na nossa página, mande um recadinho para mim aqui, se você quiser externá-lo, porque daqui a pouquinho nós vamos orar e interceder por todos os pedidos daqueles que estão conosco nessa live. Sem dúvida alguma, Deus é hoje o mesmo Deus que transformou a vida daquele homem. A Bíblia não apresenta o nome dele, mas a experiência dele ficou registrada para que nós nunca esqueçamos de que devemos buscar as nossas respostas naquele que nos ama e quer nos dar tudo aquilo que precisamos, o nosso Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Jesus deve representar em nosso viver tudo que existe de puro e verdadeiro. Ele é o meu Rei, o meu Senhor, meu Pai, meu amigo, meu bom pastor, meu refúgio, a minha paz, a minha alegria, a minha fé, a minha esperança, a minha salvação. Aceite a Jesus verdadeiramente como Ele deseja que nós o aceitemos de todo o nosso coração, para que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus de forma definitiva. Daqui a pouco teremos o privilégio de ouvir mais uma vez o pastor Luiz Gonçalves. Eu quero terminar essa live dentro de poucos minutos, para que você tenha tempo ainda de mandar o link para alguém, para um familiar, para um amigo, convidando a pessoa, eu já coloquei nos nossos grupos, né, para que essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo através da mensagem do pastor Luiz Gonçalves na Novo Tempo. Não precisa ser também na TV, algumas pessoas não têm a Novo Tempo na TV, tem também o link direto através do YouTube, portanto as pessoas podem ter acesso de outras formas também, ninguém precisa ficar de fora, e essa é a forma que nós podemos encontrar para evangelizar. Esse nosso Deus maravilhoso, Ele quer sarar as feridas da alma de qualquer pessoa. Se nós não apenas confiarmos nele, Ele vai satisfazer as nossas necessidades, até mesmo os nossos desejos, desde que estejam de acordo com o seu querer, desde que estejam de acordo com a sua vontade. E no começo da live eu estava ouvindo uma música bem interessante de um quarteto. Vou colocar aqui um pedacinho para vocês, porque eu creio de verdade nisso. E você pode ouvir um pedacinho. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus se põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Oração é a chave da vitória. O céu se abre. Quando nós oramos, o céu se abre, porque Deus, Ele está desejoso de nos conceder tudo aquilo que nós precisamos, atender às nossas necessidades. Ele é o Deus que tem um plano para a nossa vida. E muito em breve
isso vai ser concretizado. E eu quero lhe garantir que a resposta vai chegar. Quem sabe já está chegando, porque a oração é a chave da vitória. Eu convido você agora a fechar os olhos e nós vamos orar nessa quarta-feira por todas as famílias aqui adventistas de Mojimirim e também os nossos irmãos em qualquer lugar onde estejam. Eu recebi a notícia hoje, alguns também viram. O coronavírus já está fazendo as suas vítimas, inclusive entre nós. Um pastor adventista foi alcançado pelo coronavírus e descansa no Senhor lá nas Filipinas. Portanto, vamos acreditar que Deus é aquele que pode nos amparar. Mas se de alguma maneira algum mal nos sobrevir, continuaremos confiando em Deus. Como Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Porque a nossa vida está nas mãos daquele que nos ama e quer sempre o nosso melhor. Incline a sua fronte e vamos orar nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, porque nós temos a certeza do teu amor, do teu perdão e da tua salvação. Aqui me uno a dezenas de irmãos de fé, irmãos de jornada rumo ao céu. Ó Senhor, tu conheces a nossa vida, conheces os teus filhos, vem atender a necessidade de cada um deles que se junta a mim nesta oração. Ó Senhor, nós somos pequenos, nós somos imperfeitos, mas tu és um Deus poderoso, que tens condição de atender a tudo aquilo que precisamos, não apenas a nós, mas também a nossa família. Atende, Senhor, os teus filhos aqui reunidos de maneira virtual e que possamos nos prepararmos para muito em breve estarmos contigo nas mansões eternas. Ó Senhor, nós estamos cansados desse mundo mau, esse mundo de violência, esse mundo de pestes, epidemias. Nós queremos viver contigo naquele lugar onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem tristezas, nem doenças, nem morte, onde verdadeiramente seremos felizes ao teu lado para todo sempre. Ó Senhor, ampara a cada família dos teus filhos que agora enfrenta momentos muitas vezes incertos, mas que nós possamos continuar confiando em ti. E assim como curaste aquele homem, aquele paralítico, há muito tempo atrás, e transformaste a vida dele, nós cremos que tu podes tocar também a vida de cada um de nós. E seja qual for a nossa necessidade, atende-a de acordo com a tua santa e boa vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um agradecimento especial por todos vocês que colaboraram na campanha de arrecadação de alimentos. A solidariedade esteve em alta no sábado em todas as igrejas adventistas aqui em Mojimirim. Mais de 500 quilos foram arrecadados apenas na igreja central. Se juntarmos com as demais igrejas, foram 40 cestas básicas que já foram entregues para famílias carentes. Louvado seja Deus pela sua solidariedade. Teremos outros momentos que nós aqui anunciaremos para continuarmos o nosso drive-thru solidário. Fazer o bem faz bem, e especialmente aqueles que participam. E estamos na Semana Santa. Aproveite agora, até às 8 horas, para mandar o convite, os links, para que as pessoas tenham acesso a ouvir a Palavra de Deus através do pastor Luiz Gonçalves e a Novo Tempo. E eu renovo aqui o meu convite para que você esteja comigo na live no próximo sábado, às 10 horas. Temos um tema fascinante sobre um patriarca chamado Jacó. Jacó, aquele que era enganador, mas Deus transformou a vida dele. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desta nossa meditação no próximo sábado. Que Deus possa abençoar a você, a sua família e a sua vida, e que possamos sempre estar nas mãos e nos braços do nosso Deus. Uma boa noite e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por terem estado comigo, meditando na Palavra de Deus nesta quarta-feira. Um abraço.